Em 2028, um dos nomes mais conhecidos da história criminal brasileira pode voltar a viver em liberdade. Mesmo condenado a mais de 200 anos de prisão, Francisco de Assis Pereira, conhecido nacionalmente como o Maníaco do Parque, está próximo de atingir o tempo máximo de reclusão permitido pela legislação brasileira. Esse detalhe, por si só, já é suficiente para causar inquietação. E é exatamente por isso que esse caso, ocorrido no final da década de 1990, volta a ganhar força no debate público. Durante meses, mulheres desapareceram em São Paulo. No início, os casos pareciam isolados. Com o tempo, um padrão começou a surgir. Um mesmo local, abordagens semelhantes e um silêncio que permitiu que tudo se prolongasse além do que deveria. O nome Maníaco do Parque passou a estampar jornais, programas de televisão e conversas cotidianas. O medo se espalhou. A confiança em desconhecidos começou a ruir e a sociedade percebeu que algo muito maior estava acontecendo. Este vídeo não tem como objetivo chocar. Aqui, o foco é entender o contexto, analisar os aspectos psicológicos, compreender como os fatos se desenrolaram e refletir sobre o impacto que esse caso ainda provoca, especialmente diante da possibilidade de que, em poucos anos, o principal responsável por esses acontecimentos deixe o sistema prisional. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo te interessa, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino. Isso ajuda o canal a crescer e permite que mais histórias como essa sejam contadas com responsabilidade. E comenta aqui embaixo, você lembra desse caso? Seja bem-vindo ao Crime Sem Tempo, porque o tempo passa, o sangue não. Francisco de Assis Pereira nasceu em 29 de novembro de 1967, na cidade de São Paulo. Pouco se sabe de forma detalhada sobre sua infância. Os registros disponíveis são escassos e fragmentados, algo comum em investigações daquela época, especialmente quando não havia ainda um histórico criminal conhecido. O que se sabe é que Francisco cresceu em um ambiente familiar simples e religioso. O próprio nome, Francisco de Assis, foi escolhido em referência ao santo católico, o que indica uma criação marcada por valores tradicionais. Ainda na infância, surgem relatos de que ele teria sido vítima de abuso sexual, um fator frequentemente citado por especialistas ao analisar sua trajetória posterior. Esse tipo de experiência precoce pode gerar impactos profundos no desenvolvimento emocional e na forma como o indivíduo passa a se relacionar com o mundo e com outras pessoas. Durante a adolescência, Francisco não chamava a atenção por comportamentos violentos explícitos. Não há registros de envolvimento com crimes graves nesse período, tampouco relatos de isolamento extremo ou rejeição social evidente. Ao contrário do estereótipo comum, ele conseguiu manter uma vida relativamente funcional. Frequentava espaços públicos, interagia socialmente e, anos mais tarde, desenvolveria habilidades que o tornariam alguém aparentemente confiante e comunicativo. Do ponto de vista psicológico, esse período inicial sugere a formação de conflitos internos não elaborados. Traumas precoces, quando não recebem acolhimento ou acompanhamento adequado, podem contribuir para distorções cognitivas, dificuldades na regulação emocional e uma percepção disfuncional das relações interpessoais. Especialistas apontam que indivíduos com esse histórico podem desenvolver mecanismos de compensação, como necessidade excessiva de controle, busca por validação externa e dificuldade em estabelecer vínculos empáticos profundos. Esses traços, isoladamente, não determinam comportamentos extremos, mas criam uma base vulnerável quando combinados a outros fatores ao longo da vida.
Esse conjunto de elementos ajuda a compreender como determinadas estruturas psicológicas começaram a se organizar muito antes dos acontecimentos que, anos depois, chocariam o país, mobilizando a sociedade, a imprensa e as autoridades diante de um padrão de comportamento que não surgiu de forma repentina, mas foi sendo construído gradualmente ao longo do tempo. A transição entre a fase de observação e o início dos ataques não foi abrupta. Ela foi ensaiada, repetida, testada inúmeras vezes. Francisco de Assis Pereira passava horas patinando no Parque do Estado, na zona sul de São Paulo. Não era apenas lazer. A patinação lhe dava mobilidade, aparência juvenil e, principalmente, acesso constante a mulheres sozinhas, em especial jovens que circulavam pelo parque após o trabalho ou durante o fim de semana. Ele observava padrões: quem andava sozinha, quem diminuía o ritmo ao ser abordada, quem demonstrava insegurança ou curiosidade. As abordagens nem sempre davam certo. Diversas mulheres relataram após a prisão que foram abordadas e recusaram o convite. Em comum, todas perceberam algo estranho: insistência excessiva, histórias vagas e uma tentativa constante de manter o controle da conversa. Francisco se apresentava como olheiro de uma agência de modelos. Dizia trabalhar com descoberta de novos rostos para campanhas publicitárias. Para reforçar a mentira, carregava uma câmera fotográfica simples, geralmente analógica, compatível com a época. Não era equipamento profissional de estúdio, mas era suficiente para dar aparência de legitimidade. As histórias variavam conforme a reação da mulher. Dizia trabalhar para agências menores, em crescimento. Afirmava que a sessão seria rápida e discreta. Prometia testes fotográficos, sem compromisso. Alegava já ter descoberto outras modelos, sem nunca citar nomes verificáveis. Quando percebia a resistência, mudava o tom. Tornava-se educado, retraído, quase submisso. Quando percebia a abertura, avançava rapidamente, tentando conduzir a mulher até áreas mais isoladas do parque. Ele trabalhava como motoboy e serviços informais, mas ocultava completamente essa realidade. A mentira não era improvisada, era instrumental, moldada para criar confiança rápida. O primeiro ataque conhecido marca a ruptura definitiva entre fantasia e ação. A vítima foi Margarete Sueli Canuti, jovem abordada no parque sob o mesmo pretexto profissional. Ali já estavam presentes os elementos que mais tarde se repetiriam em outros episódios: aproximação calculada, promessa de oportunidade, deslocamento para local isolado e controle total da situação. Esse momento inaugura um ciclo, não mais apenas desejo ou imaginação, mas conduta repetitiva, sustentada por mentira, oportunidade e ausência completa de empatia. A partir dali, o parque deixaria de ser apenas um cenário urbano. Tornou-se território funcional para um predador que já havia testado seus limites e descobriu que podia avançar. Em janeiro de 1998, Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, desapareceu em São Paulo. Dias depois, seu corpo foi localizado em uma área de mata do Parque Estadual Fontes do Ipiranga. A perícia apontou sinais claros de violência sexual. O corpo foi deixado em local isolado, parcialmente oculto pela vegetação. O caso foi tratado inicialmente como um episódio isolado. Em fevereiro de 1998, Isadora Fraenkel, de 19 anos, desapareceu após sair de casa. Meses depois, seu corpo foi encontrado na mesma região do parque. O estado do corpo indicava que ela havia sido violentada antes de ter a vida retirada.
A perícia constatou que o local apresentava características semelhantes ao caso anterior, mas ainda sem ligação oficial entre os episódios. Em abril de 1998, foi a vez de Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos, desaparecer. Seu corpo foi localizado posteriormente em área de mata fechada do parque, novamente por pessoas que circulavam pela região. Os laudos indicaram violência sexual intensa e sinais de que o agressor permaneceu no local após a morte, praticando atos libidinosos com o corpo. Em maio de 1998, Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos, desapareceu. Seu corpo foi encontrado ainda no mesmo mês, no interior do parque. A perícia descreveu um padrão que começava a se repetir: violência sexual, morte por asfixia mecânica e abandono do corpo em área isolada, sem tentativa de ocultação elaborada. Ainda em maio de 1998, Rosa Alves Neta, de 21 anos, telefonista, desapareceu. Seu corpo só foi localizado em julho de 1998, também no Parque do Estado. Os peritos relataram que o corpo apresentava sinais de violência sexual e que havia indícios de manipulação após a morte. Em julho de 1998, Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos, estudante, desapareceu. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, novamente em área de mata do parque. O curto intervalo entre o desaparecimento e a localização permitiu à perícia observar com mais clareza o padrão de atuação. A jovem foi violentada, sofreu asfixia e o corpo foi deixado exposto, sem preocupação em dificultar a descoberta. À medida que os corpos eram encontrados, relatos da perícia e da Polícia Civil começaram a apontar semelhanças evidentes entre os casos. Mesmo local, mesmo tipo de violência, mesma forma de abandono. O Parque Estadual Fontes do Ipiranga deixava de ser apenas cenário e passava a ser entendido como território de atuação. Foi nesse momento que a imprensa passou a tratar os episódios não mais como crimes isolados, mas como uma sequência. Em reportagens publicadas no segundo semestre de 1998, surgiu pela primeira vez o termo que marcaria o caso para sempre: o maníaco do parque. Naquele momento, o medo já estava instaurado. A população e a imprensa haviam batizado o autor dos ataques como maníaco do parque, mesmo sem saber quem ele era. O nome circulava, o pânico crescia, mas a identidade por trás das abordagens nas matas ainda permanecia desconhecida. A virada começou longe do parque. Durante a investigação de um cheque sem fundos, a polícia chegou até Francisco de Assis Pereira, que havia utilizado uma folha de cheque em nome de Isadora Frenkel para a compra de um capacete. O cheque foi recusado pelo banco, o que levou à abertura de uma ocorrência por uso indevido. Francisco foi intimado a depor e tentou justificar o uso do cheque, alegando que tinha autorização da jovem. Após ser intimado a depor e liberado pelas autoridades, Francisco de Assis Pereira não permaneceu em São Paulo. Pouco tempo depois, ele abandonou o emprego de motoboy e desapareceu da cidade. A fuga não foi imediata nem organizada, mas foi contínua. Francisco passou a circular pelo país e por regiões de fronteira, evitando vínculos fixos, vivendo de trabalhos ocasionais e favores. Registros e reportagens da época indicam que ele transitou por São Paulo, seguiu em direção ao centro-oeste, passou por áreas próximas a Ponta Porã, cruzou para o Paraguai, esteve em Assunção, retornou ao Brasil pela região de Foz do Iguaçu e chegou até a Argentina, passando por Buenos Aires. Durante esse período, ele evitava qualquer atividade que chamasse a atenção, oferecendo-se para trabalhar em troca de comida e abrigo, sem documentos fixos, sem endereço, sem laços.
O comportamento era típico de alguém que já percebia o cerco se fechando, mas ainda acreditava que poderia permanecer invisível. Pouco tempo depois, a situação mudou drasticamente. O corpo de Isadora Frankel foi localizado e oficialmente identificado. Com isso, a explicação apresentada por Francisco perdeu qualquer sustentação. A jovem, cujo nome aparecia no talão usado na compra do capacete, não tinha relação afetiva ou financeira com ele. Era mais uma vítima atraída por falsas promessas e levada até uma área isolada. A partir dessa confirmação, a investigação conectou os pontos: o cheque, a compra do capacete, o depoimento anterior e o padrão de abordagens que vinha sendo relatado por sobreviventes. O homem que havia sido ouvido semanas antes passou a ser visto sob outra perspectiva. A fuga terminou de forma inesperada. Em uma dessas paradas, já fora do eixo urbano, Francisco procurou um pescador e pediu para trabalhar em troca de um lugar para dormir. A abordagem, o comportamento e a forma como ele se apresentava levantaram suspeitas. O pescador reconheceu o rosto, que vinha sendo exibido insistentemente na televisão e nos jornais. A denúncia foi feita. A partir dessa informação, a polícia conseguiu localizá-lo e efetuar a prisão definitiva de Francisco de Assis Pereira. Ele foi preso em 4 de agosto de 1998. Com ele detido, o apelido criado pela imprensa ganhou identidade. O caso explodiu nacionalmente. Programas policiais interromperam a programação, jornais estamparam capas sucessivas, reportagens reconstruíram trajetos, entrevistas foram exibidas em sequência. O nome maníaco do parque passou a ocupar todos os espaços, transformando medo em espetáculo e a prisão em evento midiático. A partir daquele momento, não se tratava mais de descobrir quem era o autor. A pergunta passava a ser como ele conseguiu agir por tanto tempo sem ser detido, e o que ainda viria à tona. Com a prisão, o caso deixou de ser apenas uma investigação policial e passou a ocupar espaço diário nos noticiários. A repercussão foi imediata. Reportagens, entrevistas e reconstruções passaram a expor um padrão que, até então, muitos se recusavam a enxergar. Durante os interrogatórios, vieram as confissões. Relatos frios, objetivos, sem emoção aparente. Em vários momentos, o que mais chamava a atenção não era o conteúdo, mas a forma como tudo era narrado. Sem arrependimento claro, sem empatia pelas vítimas, como se estivesse apenas descrevendo acontecimentos banais. Os detalhes confirmaram o que a investigação já indicava: abordagem calculada, manipulação, aproveitamento da confiança alheia e deslocamentos constantes para dificultar rastreamento. O processo judicial avançou rapidamente. As provas eram consistentes, os depoimentos convergiam e o histórico não deixava dúvidas sobre a periculosidade do indivíduo. Ao final, veio a condenação. Uma pena longa, suficiente para afastá-lo da sociedade por décadas. Para muitos, a sentença trouxe alívio. Para outros, a sensação de que nenhuma punição seria capaz de reparar os danos causados. Mais do que um caso criminal, o maníaco do parque expôs falhas sociais, vulnerabilidades humanas e a importância de se compreender padrões psicológicos antes que eles se repitam. Porque casos assim não surgem do nada. Eles se constroem em silêncio, aos poucos, até que seja tarde demais. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o like e ajude o Crime Sem Tempo a continuar crescendo. Toda semana, um novo caso, uma nova análise, sem pressa, sem espetáculo. Porque em Crime Sem Tempo, o tempo passa, o sangue não. Nos vemos no próximo caso.